Você já parou para pensar no impacto que a arte tem na sociedade? Às vezes muito se fala quanto a arte influencia negativamente, como filmes violentos, games violentos, mas pouco se fala o quanto a arte é importante na sociedade. Esse vídeo é um pouquinho mais sério e a gente vai falar sobre isso. Vai lá! Fala galera, meu nome é Tércio Barbosa e a gente está começando o Smart Mob dessa semana. O assunto de hoje é o impacto da arte na sociedade. Eu vou usar duas referências para a gente conversar um pouco sobre isso, duas artes diferentes, dois veículos diferentes, mas com um assunto em comum. Antes da gente começar a conversar sobre isso, dá o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações, beleza? Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto um pouco delicado, sobre saúde mental. Eu quero pegar duas obras hoje. Um é esse livro aqui. Eu vou falar um pouquinho só sobre ele. O livro chama Holocausto Brasileiro. Esse livro aqui conta a história do Colônia, que foi, na verdade, um hospício. Foi um dos maiores hospícios do Brasil, talvez o maior. Essa palavra hospício hoje tem sido combatida e esse livro conta, inclusive, a luta antimanicomial, ou seja, para desfazer esse confinamento, o uso desses termos de uma forma pejorativa e cruel. Esse livro ele já é denominado um livro-reportagem. O livro por si só já é uma forma de arte. O conteúdo dele é um conteúdo que traz uma denúncia. Ele explora a história do Colônia, trazendo várias histórias, várias passagens de pessoas que foram internadas lá dentro. O Colônia ele foi um hospício na cidade de Barbacena, onde morreram ali dentro aproximadamente 60 mil pessoas. As pessoas internadas ali chegavam através de vagões de trem. Muitos deles nem sabiam por que estavam indo para lá e nem sabiam para onde estavam indo. E muitos desses internos eles foram mandados para lá por simplesmente não fazer parte de um padrão estabelecido na época. Quando eles chegavam ali, eles tinham suas roupas tiradas, eles tinham suas cabeças raspadas e perdiam suas identidades, perdiam um nome. Às vezes eram conhecidos por algum apelido ou por alguma característica. Mais ou menos 70% das pessoas que estavam ali não tinham diagnóstico de doença mental, como eu disse antes. Eles foram mandados ali simplesmente por serem diferentes de um padrão. Muitos eram epiléticos, homossexuais, alcoolistas, prostitutas ou simplesmente pessoas que de uma certa forma desestabilizavam a ordem da sociedade na época. Muitas dessas pessoas às vezes eram pessoas que incomodavam pessoas de mais poder, muitas eram esposas que eram mandadas para lá para o marido poder viver com as amantes e entre esses muitos eram crianças inclusive. Para se alimentar muitas vezes eles comiam ratos, para matar sua sede muitas vezes eles bebiam urina e água de esgoto e para dormir eles deitavam em camas feitas por capim. Muitos morriam de frio porque eram jogados no pátio nus para dormir e a cidade de Barbacena fica na Serra da Mantiqueira, fazia um frio terrível. E não bastasse toda essa história, todo o tratamento que era mais uma tortura do que propriamente um tratamento para melhorar a condição dessas pessoas ou a saúde mental dessas pessoas, eles eram expostos a muitas coisas terríveis. Entre 1969 e 1980, 1853 corpos foram vendidos para faculdades de medicina. E quando esse mercado caiu, quando as vendas caíram, os corpos eram dissolvidos em ácido na frente dos internos. Todos viam aquilo, as pessoas que estavam ali já passando por uma situação ou já decorrente de uma situação de fragilidade mental eram expostos a esse tipo de coisa. Mais ou menos 30 bebês foram tirados das suas mães que ficavam grávidas dentro do Colônia. Para se proteger, inclusive, elas passavam fezes na barriga para os funcionários e para os médicos não tocarem, não usarem de violência contra elas. A importância desse livro é gigantesca porque ela expõe toda essa história e inclusive existe um documentário de 1979 que se chama Em Nome da Razão. Se você procurar, você acha ele facilmente. Vale a pena você conhecer a história e você assistir o documentário também. E aí a gente vai para o cinema. E falando de um livro que conta uma história aqui do Brasil, a gente vai falar de um filme que conta uma história também do Brasil. Um filme nacional chamado Nise, O Coração da Loucura, que conta a história da Nise da Silveira, uma psiquiatra brasileira que no filme foi interpretada por Glória Pires. Nise foi uma médica que revolucionou o tratamento psiquiátrico, incluindo inclusive tratamentos fora do convencional da época, ou seja, tratamentos violentos como
lobotomia, eletrochoque e tantos outros aí. A Anísia da Silveira, ela se impôs contra esse tipo de tratamento e ela trouxe métodos não convencionais para a época para revolucionar tudo isso aí e mudar. Ela humanizava a pessoa que estava internada ali. Ela se manteve forte contra esse tratamento violento aos internos, inclusive numa época que havia muito preconceito contra a mulher, onde a mulher não era bem vista em outras profissões ou em várias profissões. O filme retrata um período da história, uma parte da vida da Anísia da Silveira, quando ela trabalhou no Centro Psiquiátrico Pedro II, no Engenho de Dentro. A doutora Anísia, ela buscou humanizar os pacientes, ouviu o que eles tinham para falar e os seus métodos foram importantíssimos para a reforma antimanicomial. E dentro do seu método ela usava terapias lúdicas, ou seja, pintura, escultura, desenhos, tudo para os pacientes retratarem suas emoções em forma de arte. Olha só que legal isso. A gente está falando de arte e a gente vê que a arte que traz essas denúncias da história da Anísia, o livro da Daniela Herbex, O Holocausto Brasileiro, que são formas de arte, um deles retrata o uso da arte como tratamento psiquiátrico. É importante a gente enxergar também os benefícios da arte, o que a arte pode fazer. A arte, ela pode denunciar, ela previne que a gente repita um período da história através dessa denúncia. Quando a gente conhece, a gente reflete, a gente consegue mudar, a gente consegue tomar caminhos diferentes. Por mais que a gente viva numa época onde parece que não, mas é importantíssimo isso. A arte, ela te leva a refletir, a arte, ela te melhora, porque você não somente vai ver coisas históricas, mas você vai ver muitos assuntos dentro da arte, dentro do cinema, dentro de livros, onde você pode se inspirar, onde você pode buscar melhorar e fazer coisas diferentes, onde a gente pode fazer tudo isso e tomar um novo rumo, refletir sobre coisas que talvez a gente não refletiria. Quantos filmes trazem assuntos de uma forma tão sutil ou uma forma tão forte às vezes, mas que são assuntos tão atuais que a gente precisa refletir, que a gente precisa mudar. A gente não pode pegar maus exemplos de pessoas que consumiram arte e cometeram atos que fossem contrários à arte, como muitos casos que a gente viu aí, inclusive de pessoas que poderiam ter precisado de uma ajuda mais próxima para que evitar com que muitos casos que aconteceram na história acontecessem. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a arte, ela tem esse poder, o poder de transformar. A gente não pode de forma alguma menosprezar o poder da arte ou fazer com que a arte seja vista como uma forma prejudicial à sociedade. A arte, ela tem o poder sim de influenciar e cabe a gente a refletir e fazer com que ela nos influencie de uma forma boa, uma forma pura, uma forma que vai transformar a nossa vida, uma forma que vai transformar a sociedade e fazer com que a gente tenha atitudes melhores e com que a gente viva melhor, a gente reflita naquilo que a arte está trazendo para a gente e a gente possa mudar o nosso contexto. Eu acho que a arte tem um grande impacto, eu acho que isso é importantíssimo, a gente sempre refletir e sempre valorizar todos os tipos de arte e tirar o melhor de cada estilo, de cada tipo. Bom, é isso que eu tenho para falar nessa semana. Eu espero que você tenha gostado do assunto. Se você gostou, mais uma vez eu te peço, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Esse é o Smart Mob dessa semana e a gente vai trazer novos vídeos toda quarta-feira ou sempre que der. Acompanhe a gente aí, esse foi um assunto mais sério, mas a gente tem assunto de todos os tipos, o importante é a gente conversar e refletir. Valeu!